Olá, pessoal. A aula de hoje será sobre classificação de sujeito. Dentre eles, nós veremos os determinados e o indeterminado. A oração sem sujeito ficará para uma outra oportunidade, certo? Vamos começar. Dentre os determinados, nós temos o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito chamado oculto ou desinencial ou implícito. Tudo bem? Ele tem três nomes, mas é a mesma coisa. Vamos começar pelo simples. Como ele próprio nome diz, ele apresenta apenas um núcleo. Eu costumo chamar núcleo de palavra mais importante, porque é mais familiar para o aluno, fica mais simples. Vejamos o primeiro exemplo. Minha mãe comprou um novo celular. Sublinhei o sujeito. Minha mãe. A propósito, vocês sabem localizar o sujeito? Sujeito, pessoal, para essa explicação, funciona assim. É o termo que faz ação. É o termo que realiza ação. E ele está sempre ligado ao verbo. Então, quem comprou um novo celular? Minha mãe. Bom, o sujeito tem duas palavras. A palavra minha e a palavra mãe. Qual dessas duas palavras é mais importante? A palavra mãe, gente. Por quê? Se eu retirá-la da frase, não vai fazer sentido. Vai ficar estranha. Minha comprou um novo celular. E aí, não ficou estranha? O mesmo raciocínio aplica para a frase de baixo. Então, lojas é a palavra mais importante. Só uma observação para esta frase, gente. Alguns alunos costumam classificá-la não como sujeito simples, mas como composto. Por quê? Acreditam que, como lojas está no plural, é mais de uma loja. De fato é verdade. Só que a classificação, gente, não se baseia, não é sobre o sentido da palavra, e sim sobre a palavra. A palavra lojas é uma só. Então, é uma palavra importante, é um núcleo. Portanto, é simples. Tá? Cuidado com isso. E falando do composto, temos aqui o composto, né? Que para ser composto tem que ter mais de um núcleo, dois, três e por aí vai. Primeiro exemplo, natação e futebol são ótimos exercícios físicos. Se eu tirar a primeira palavra, natação, vai ficar e futebol são ótimos exercícios físicos. Se eu tirar futebol, vai ficar natação e são ótimos exercícios físicos. Então fica estranho, não é? Eu preciso ter as duas palavras para a frase fazer sentido. Então as duas palavras são importantes, portanto as duas são núcleos. E por ter dois núcleos, é sujeito composto. Também aplico o mesmo raciocínio para a frase de baixo. Professores e alunos usam diversas ferramentas tecnológicas durante as aulas. É o que fazemos hoje em dia, não é? WhatsApp, vídeos, áudios e por aí vai. Por fim, nesta parte dos determinados, nós temos o oculto desinencial. É quando o sujeito não está escrito na frase, mas nós conseguimos saber quem é, sabemos dizer quem é o sujeito, porque é identificado pelo contexto ou pela desinência. Primeira frase: dispensamos os funcionários durante o recesso. Sei quem é. Quem foi que dispensou? Nós dispensamos. Também posso localizar, como eu falei agora há pouco, pela desinência do verbo. Quando falamos amos, sempre será nós, certo? A mesma coisa na frase de baixo e na última também. Desejo muitas felicidades ao casal. Quando termina com o, é porque o sujeito é eu, certo? Pela desinência do verbo. Mas, pelo contexto, vocês também localizam, né? Sabem que a terceira é eu e na segunda seria ele ou ela, né? Ouviu a mãe com atenção. E agora, o que não é determinado é o indeterminado. E ao contrário do oculto, ele não dá para saber quem é o autor da ação, nem mesmo pela terminação ou desinência do verbo. Para fazer o sujeito ficar indeterminado, existem três formas. A primeira é colocando o verbo na terceira do plural, que é a mais comum. Pegaram minha caneta, professor. Quem pegou? Não sei. Estão pedindo documentos na entrada das cidades. Quem está pedindo? Também não sei. Não importa se está no presente, passado ou futuro. Se o verbo estiver na terceira do plural,
estará indeterminado o sujeito. No meu exemplo, a primeira está no passado e a segunda frase está no presente. Tudo bem? Não importa. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Cabe aqui uma observação, para vocês perderem esse medo de confundir. Temos aqui 4 frases. Procuraram você em todos os cantos da escola. Procuramos você em todos os cantos da escola. Procurei você em todos os cantos da escola. Procurou você em todos os cantos da escola. Qual desses é indeterminado e qual desses é oculto? A primeira frase, procuraram você, é indeterminado. Por quê? Olha o verbo, está na terceira pessoa do plural. Os outros não estão. No caso, está na primeira do plural, nós procuramos. Está na primeira do singular, eu procurei. E na terceira do singular, ele procurou ou ela procurou. Tudo bem? Então, a segunda, terceira e quarta frases são sujeito oculto. E a primeira é indeterminado. Uma outra maneira de indeterminar o sujeito é também o verbo na terceira pessoa, só que no singular. E neste caso, ele vem junto com o pronome se. Olha o meu exemplo. Precisa-se de web designers na Leste Telecom. Certo? Precisa. Terceira pessoa do singular. E o se, tá certo? Só uma observação. O sujeito indeterminado, desta maneira, ele só funciona, gente, com verbos que não têm complemento direto. O que é isso, professor? Complemento direto. Lembra da nossa última aula? Complemento direto só aparece para verbos transitivos diretos. Em outras palavras, não dá para fazer sujeito indeterminado com um verbo transitivo direto. Este verbo do meu exemplo, ele não é direto. Certo? Ele é indireto. Tanto é que tem o de, né? A preposição. Vamos dar uma breve explicação sobre isso agora. Vamos analisar as frases da letra B. Precisa-se de funcionários na cozinha. Precisa-se de funcionário na cozinha. Certo? Não importa se está no plural ou no singular. Olha, funcionários, funcionário. O verbo não muda. Tudo bem? Ele estará sempre no singular. E esse se, gente, é chamado de índice de indeterminação do sujeito. É este caso que acabamos de ver, sujeito indeterminado. Quem precisa de funcionários? Não sei. Quem precisa de funcionário? Também não sei. Eu não posso colocar este verbo no plural. Por quê, professor? Vocês não lembram? Vou voltar aqui, Verbo na terceira pessoa do singular. Ele não pode deixar de ser singular, gente. Senão vai ser outra coisa, tá? Mas, se eu colocar no plural, gente, vai estar errado. Mas por que vai estar errado? Bom, essa é uma explicação para outra matéria, tá bom? O que posso dizer no momento é, não dá para colocar no plural, tá bom? Senão não vai ser indeterminado. E o se tem esse nomezinho aí, índice de indeterminação do sujeito. E a letra A, o senhor colocou para quê? Para mostrar a vocês que se o verbo for transitivo direto, ele pode ser plural, sim. Aprovou-se o novo projeto da sala. Aprovaram-se os novos projetos da sala. Então, se for verbo transitivo direto, ele vai para o plural, sim. Agora, se não for, ele não vai. Certo? Que é o nosso caso aqui. Na letra A, gente, ou se chama partícula passivadora. Não é a matéria nossa do momento, vai ser uma futura matéria, mas eu coloquei aí para servir como um gancho futuro, certo? E o último caso é verbo no infinitivo impessoal. Exemplo, é triste presenciar momentos tão ruins. Eu sublinhei presenciar. E é impossível estudar toda a matéria um dia antes da prova. Sublinhei estudar. Tá? Eu não sei quem é o sujeito aí, não dá para saber. Uma observação. O verbo na terceira pessoa do plural, fazendo referência a algum elemento da frase anterior, é sujeito determinado. Tá? Tem que analisar. Olha o exemplo que eu botei. Letícia e Cristina foram ao mercado. Letícia e Cristina é sujeito, e sujeito composto. Certo?
Segunda frase, compraram vários legumes. Eu sublinhei compraram. Se você não perceber a primeira frase, não levar em conta a primeira frase, vai errar. Cuidado. Quem foi que comprou esses vários legumes? O sujeito da frase anterior, que é Letícia e Cristina. Então, o sujeito do verbo compraram é sujeito composto e não indeterminado, tá? Cuidado. Tudo bem? Então, gente, ficamos